técnicas agora muito avançada, com muita propriedade aí com a Roberta Luquimeia. É com você, Roberta. Obrigada. Assim, para quem ainda chegou depois, bem-vindos. E eu estou muito emocionada aqui. Olha meu negocinho que está do meu lado o tempo todo. É uma caixinha de lenço. Nesses dias todos que eu estou atendendo online, eu atendo com uma caixinha de lenço, porque a cada vez que eu ligo o computador e desligo o computador, eu ouço uma história, uma batalha e uma missão de alguém que está tentando viver tudo isso. E a partir do momento que eu acabei de ouvir a história do Faísca, me peguei já um papelzinho, porque realmente eu fico emocionada. Eu fico emocionada com a história do Lincoln, porque são todas histórias de vida, histórias que a gente acompanha. E é uma honra estar aqui com vocês. E é uma honra estar aqui com todo esse pessoal que está aqui nos assistindo. Tem várias almas aqui que eu já toquei também, que já tocaram a minha alma. E eu venho aqui como psicóloga clínica, trabalho há 12 anos atendendo pessoas, ajudando pessoas a saírem dos seus piores momentos, porque ninguém procura, ou quase ninguém procura a terapia quando as coisas estão bem. Normalmente as pessoas me procuram no seu desespero, na sua crise, né? Essa é mais uma crise. Então, eu venho aqui com muito amor, porque quando eu comecei o meu trabalho como psicóloga clínica, eu comecei trabalhando em hospital. Então, eu trabalhei 3 anos em hospitais, em UTI, dando notícias para as famílias, ajudando as pessoas a fazerem rituais de despedida daquelas pessoas que estavam indo. Então, na verdade, o que eu estou me preparando hoje, entre um atendimento e outro, é para isso, é para uma situação de crise, onde a gente talvez vai ter que precisar de novo de tudo isso. Ter que se despedir de algumas pessoas, ter que se despedir de alguns sonhos nossos, porque eu acho que é nesse momento que quase todos nós estamos. Estamos todos nós nos despedindo de planejamentos que tínhamos para esse momento. Não tem ninguém ganhando, tá? Então, assim, até mesmo quem está lucrando financeiramente com alguma coisa, não está ganhando. Esse momento da gente poder estar enlutando desejos, sonhos, expectativas, é um momento muito desafiador para todo mundo. E eu quero lembrar que a gente pode não estar todo mundo no mesmo barco, tá? Estamos todos no mesmo mar, cada um com o seu barquinho, né? Cada um enfrentando de uma forma. Mas todos nós, de uma certa forma, estamos tendo muita demanda e muito poucas respostas. O que isso significa? Eu ligo a câmera com qualquer paciente meu, a primeira reclamação, vocês sabem qual é? É, Roberta, eu não aguento não saber o que vai acontecer. Eu não tolero mais não saber quando que a gente vai poder sair de casa, quando que eu vou colocar meu projeto para funcionar, quando que eu vou poder casar, porque eu tinha um casamento marcado e eu tô tendo que desmarcar. Quando que eu vou poder mudar de cidade? Quando que eu vou poder me... Gente, vocês não têm noção de quantas vidas estão sendo impactadas. Quando eu vou poder começar a fazer minha radioterapia? São histórias como essa que eu escuto todos os dias. Então, esse não saber, ele é muito, muito adoecedor psiquicamente, né? Porque a gente tem muitas demandas. Quando é que a pessoa vai poder voltar aqui e frequentar minha casa? Até quando será que eu vou ter que aguentar essa dor? Até quando que eu vou ter que ficar sem dinheiro? Até quando que eu vou ter que ficar sem saúde? Isso, a gente está falando de pessoas que estão com saúde física. Tem um resto, que é um outro momento, de pessoas que já não estão com saúde física. Que estão aqui nos ouvindo, que talvez estejam doentes já, sem ninguém saber. Então, a gente vai falar agora para pessoas que não estão ainda doentes, tá? Porque, vamos parar para pensar aqui, na nossa base humana, quais são os nossos maiores medos? Medo de morrer, medo de perder alguém que a gente ama e o medo de ficar pobre. São os nossos 3 maiores medos. O Napoleão Hill, ele já trazia isso lá naquele livro, Uma Entrevista com o Diabo, é um livro que ele tem, que ele traz isso, né? Os nossos maiores medos. Se nós formos parar para pensar, estamos vivendo os nossos maiores medos todos juntos agora. Tem uma pesquisa que já trouxe que os brasileiros têm mais medo de perder alguém que ama do que da sua própria morte. E hoje a gente está tendo que enfrentar esses medos e muitas pessoas às vezes perdem a noite quando realizam que talvez possam perder pessoas que amam muito. Quando realizam que talvez possam adoecer e não conseguir ficar mais em casa. Então,
todo dia cai uma ficha diferente de alguém. E é essa crise que a gente tem que tentar manejar, tá? Então, nós todos, a gente está tentando se proteger de algumas dores. Alguns reagem de um jeito e outros reagem de outros. A gente pode perceber isso nas pessoas que hoje estão discutindo, será que as pessoas deveriam estar trabalhando? Será que as pessoas não deveriam estar trabalhando? Isso vai do crivo e da necessidade de cada um, não tem certo nem errado, tá? Não tem certo e nem errado. Eu tenho a minha crença e cada um tem a sua crença e cada um tem o seu livre-arbítrio, mas também existe uma coisa chamada responsabilidade com o outro e empatia. Mas como que psiquicamente isso funciona? Não estou aqui para entrar no crivo de novo de certo e errado, tá? Como que psiquicamente isso funciona para cada um? Normalmente, a pessoa tem mais medo daquilo que ela já conhece. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho que escolher ter medo da pobreza ou da falta de doença, eu vou ter mais medo daquilo que eu já experienciei. Essa é uma tendência. Então, uma pessoa que ela já teve uma escassez muito grande de dinheiro na vida dela, que ela já experienciou isso, que a família dela já experienciou, ela tem uma tendência a ter mais medo de ficar sem dinheiro do que adoecer. Faz sentido isso para vocês? Ao contrário, é a mesma coisa. Quem já passou por uma situação de falta de saúde real, já foi para o hospital, já ficou internado, já perdeu muita gente que ama, tem a tendência a ter mais medo de perda de saúde. Então, as nossas decisões e os nossos posicionamentos hoje estão muito vinculados à nossa experiência de vida. Por isso que a gente não pode criticar e nem julgar ninguém, tá? Então, a nossa sanidade mental hoje, ela está muito dissipada, porque o que é saúde mental? Tá? Isso eu vou trazer um conceito para vocês da psicologia. A nossa sanidade mental, ela está totalmente proporcional e ela é totalmente diretamente proporcional ao número de incertezas que a gente é capaz de lidar ao mesmo tempo na vida. Olha quantas incertezas a gente está lidando. Nada é certo. Então, quando alguém me pergunta, Roberta, como é que vai ser depois? Eu não sei. Ninguém sabe. O Trump não sabe, o Papa não sabe, ninguém sabe. E se a gente continuar se fazendo essa pergunta e fazendo essa pergunta para o outro, a gente vai estar sempre num estado de angústia e de paralisia. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco da pergunta, o que eu posso fazer agora com o que eu sei? O que eu não sei, eu não tenho o menor acesso, tá? A gente ainda está muito, muito primitivo. A gente está acionando uma parte do nosso cérebro muito primitiva, que é a parte do medo, né? Não é a parte ainda muito estratégica. Muita gente ainda está no medo. E, gente, o medo é essencial. Sabe por quê? Porque sem o medo, a gente não faz nada. A gente paralisa, a gente nega. Vocês não estão vendo um monte de gente que nega o Covid-19, por exemplo? Não, isso não existe, e acaba se expondo a outros desnecessariamente. Então, a gente não tem que criticar essas pessoas, a gente precisa entender que essas pessoas estão no mecanismo de defesa ainda que se chama um mecanismo de negação. Eles ainda negam aquele perigo. Então, essa é uma forma da gente ter um medo desregulado, uma emoção desregulada, tá? Por outro lado, o outro lado também é perigoso, né? Que é um medo exagerado, que é uma fobia. Então, a gente pega dois exemplos. Primeiro, adolescentes que não têm medo de nada, que acham que nunca nada vai acontecer, que se expõem ao risco de uma forma exagerada, porque realmente tem uma desregulação emocional ainda com o medo. Então, eles têm medo de menos. A gente tem o outro lado, pessoas que têm medo de mais, pessoas fóbicas, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. Percebe como os dois são perigosos? Então, a terapia, a psicoterapia, ela serve para a gente poder regular um pouco esse medo. Ou seja, fazer com que as pessoas se protejam. Eu acho que... tá todo mundo me ouvindo? Porque aqui para mim caiu... Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá. Estou te ouvindo. Tá, é porque eu tô vendo que aqui no Instagram é como se tivesse acabado a nossa live. Ah, que depois de 1 hora acaba. É. Tá. Mas e no... No Facebook, não. Tá, nós estamos no Facebook, tá? Roberta, Tá bom. vamos continuar? E Então, vamos no continuar. YouTube. Tá bom, então segue o ritmo. Então, voltando assim, tá, gente?
Para quem continua aí no Facebook, no YouTube, né? Quem souber que está lá no Instagram, avisa lá o pessoal do Instagram, voltamos para cá, tá? Então, assim, gente, eu acho que o medo ele é importante. A gente não tem que dizer para ninguém não ter medo. Porque dizer para não ter medo é fazer com que a pessoa fique alienada da sua emoção primária, emoção necessária para a autoproteção. O medo ele é essencial. Não tem medo, você não está protegido, tá? Então, ninguém tem que desligar medo, a gente só precisa ajustar. Segunda coisa, mudar a narrativa. O que é mudar a narrativa? A gente não pode chamar isso de confinamento, gente. A gente tem que chamar isso de refúgio, a gente tem que chamar isso de aconchego. Vocês sabem que um fator de risco para as pessoas que estão passando por esse momento de crise, pessoas que estão nos cruzeiros, naqueles navios, pessoas que estão despatriadas, que estão em outros lugares, o maior fator de risco para crises nesse momento é estar fora de casa. É estar em qualquer outro lugar. Você pode estar no Hotel 5 Estrelas, em Paris, nas Maldivas, você não vai estar seguro como se você estivesse na sua casa. Tá? Isso é fator de risco, isso é comprovado, a gente tem essa com certeza. Se você puder entender que dentro da sua casa você é o lugar mais seguro que você tem e que, na verdade, isso é uma segurança e não um confinamento, a narrativa muda e a realidade muda. Quem aqui já foi num hospital nesses últimos dias, tenho certeza que foi para o hospital e voltou do hospital rezando que estava voltando para casa. E foi para o hospital rezando podendo estar em casa. Então, acho que a gente tem que tirar essa conotação de estar preso. Ninguém está preso. Por enquanto, aqui no Brasil, todo mundo pode circular. A gente está fazendo uma escolha, tá? E eu acho que é uma escolha assertiva para cada um dentro da sua realidade. Então, quem está fora de casa, psicologicamente, está em risco, tá? Isso é um fator de risco. Qual é o outro fator de risco, gente? Pessoas que não aderem, que continuam em negação. Se você conhece alguém que está em negação ainda desse perigo iminente, porque ele é um perigo verdadeiro, não briga, não xinga a pessoa. Ajuda a pessoa a lidar com o medo que ela tá de ter que enfrentar isso. Eu tenho que enfrentar esse medo, eu tenho que enfrentar fechar minha empresa, eu tenho que enfrentar. Ajuda a pessoa a lidar com isso. Não critica, não xinga o velhinho na rua. Tem muita gente hoje xingando o velhinho na rua. Vai para casa, velho. Não. Talvez esse velho esteja precisando de alguma coisa, né? Então, eu acho que a empatia, ela entra aí, para a gente poder ajudar o outro. E a gente não pode esquecer de uma coisa, tá? Nesse momento, nem todo mundo vai ser produtivo. Porque nesse momento, todos os transtornos psiquiátricos estão à tona. Quem tem transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, raramente conseguirá ser super produtivo. Então, às vezes, a gente vê uma demanda enorme na internet pedindo que a gente seja produtivo e a gente está super inundado de emoções exacerbadas de quem tem algum tipo de transtorno e acaba se sentindo muito pior, né? Então, nem sempre a gente vai ser produtivo, porque a gente precisa passar por isso da nossa forma, que é diferente da forma de todo mundo. O Lincoln, o Faísca de Luz trouxeram dicas que cabem para todo mundo, gente. Para quem tem transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, qualquer coisa. Se você conseguir implementar essas coisas na sua vida, seja o perfil que você tiver, você já vai estar no lucro, tá? Mas cada um se cobra dentro do seu crivo, tá? Escolhe momentos para que você tenha notícias, principalmente depois de atividade física. Depois de atividade física, você está com neurotransmissor acionado, fica mais fácil para você lidar com as notícias desafiadoras que você vai ter no seu dia, né? Traga agora as suas habilidades, os seus sonhos, as suas forças. O Faísca de Luz, ele trouxe uma analogia tão linda do garçom, que eu realmente fiquei emocionada, porque o que eu entendi, né? É que você possa servir em abundância, que você não fique na escassez, escondendo as suas comidas, a sua mesa nesse grande planeta Terra, que a gente possa vibrar em abundância. Esse é o momento de doar, esse não é o momento de cobrar, esse é o momento de doar, porque não existe você sentir duas emoções ao mesmo tempo, não existe. Você não sente medo e amor ao mesmo tempo. Não sente. Então, se você está doando, começa a sentir muito medo, ajuda alguém, doa para alguém, doa o seu tempo, o medo vai embora. Eu garanto isso para vocês. O maior antídoto do medo é o amor. Então, se a gente acessar o amor de qualquer maneira, o medo vai embora.
É isso. Muito obrigada, gente. Puxa vida, que momento emocionante. É muito profundo mesmo.